Olá, professores e professoras. Sejam bem-vindos ao canal Ensaios Pedagógicos. Eu sou João Salvador, eu sou pedagogo e trabalho como professor de educação infantil há mais de 10 anos. Nesse vídeo, eu vou continuar a explicação de como estruturar um projeto para trabalhar com bandeiras na educação infantil. Na primeira parte do vídeo, eu expliquei como transformar a imagem de uma bandeira em um desenho, utilizando o Word, tendo um resultado mais ou menos parecido com esse, apenas o contorno do desenho. Na primeira parte do vídeo eu também expliquei como utilizar uma ferramenta simples ali do Word para preencher automaticamente o nome dos alunos, para que você produza uma atividade que já venha com o nome dos seus alunos da sua sala. E agora nessa segunda parte eu vou dar continuidade explicando um pouco melhor o projeto, a proposta e trazendo alguns materiais que você vai precisar para realizar a atividade aí na sua sala. Vamos começar então falando um pouco sobre a proposta desse trabalho com bandeiras. A ideia aqui é trabalhar com símbolos nacionais, estaduais e municipais. No caso desses símbolos, estou falando das bandeiras. Consta no currículo municipal aqui de Porto Ferreira que nós devemos trabalhar com esses símbolos. Eu acredito que isso se repita em outras cidades. Por isso a proposta de fazer esse trabalho com bandeiras. É muito comum ver nas bandeiras cores e formas. Então, trabalhando esse projeto, desenvolvendo essa ideia, você vai estar trabalhando também esses conteúdos. Também quero trabalhar nesse projeto com o desenvolvimento da coordenação motora fina e do desenvolvimento de pinça. Você vai perceber durante a explicação do trabalho que o movimento de pinça ele é muito presente na realização dessa atividade com as crianças. Então, de maneira resumida, o que nós vamos fazer aqui é uma bandeira com técnica de pontilhismo utilizando papel amassado. Vamos para os materiais que você vai precisar para desenvolver essa atividade. Em primeiro lugar, você vai precisar do contorno da bandeira. Aqui está o contorno da bandeira de Porto Ferreira. Eu vou fazer com a bandeira de Porto Ferreira e mais à frente farei também com a bandeira do Brasil. Você vai fazer, obviamente, com a bandeira aí da sua cidade. Então vamos precisar da bandeira. Vamos precisar também de papel crepom. Aqui eu escolhi as 4 cores da bandeira de Porto Ferreira. Você, obviamente, vai utilizar as cores da bandeira que você vai fazer aí da sua cidade. Ou se for do Brasil também, as cores da bandeira do Brasil. Vamos precisar também de tesoura sem ponta. Vamos fazer atividade em sala de aula com os alunos. Então, tesoura sem ponta. Vamos precisar também de potes. Pote de sorvete, pote de margarina. Eu estou usando aqui um Tupperware da minha mãe. Mas lá na sala de aula, como a quantidade vai ser muito grande, eu vou utilizar pote de sorvete ou aqueles potes de salsicha, de doce, que tem nas mercearias, nos bares. Eu vou nesses locais e peço, eles me fazem a doação. Você pode utilizar esses potes também, até melhor porque ele é transparente, fica fácil de visualizar e identificar ali as cores dos papeizinhos amassados. Caso você não tenha papel crepom, você pode fazer também com papel de seda. Eu já fiz com papel de seda, dá super certo também. Até, aliás, o papel de seda é mais fácil para as crianças fazerem o recorte, picar. E se você não tiver nem o de crepom, nem o de seda, usa o que você tem aí, né? Vamos fazer com o que nós temos. Vamos precisar também de cola. E aqui, pessoal, eu peço para vocês se atentar a tentar utilizar uma cola de boa qualidade. Por quê? Algumas colas elas têm uma qualidade um pouco duvidosa e o mecanismo de soltar a cola ele não é muito bom. No caso dessa marca aqui, cola dessa marca, que eu não vou falar o nome, o mecanismo que solta a cola aqui é muito bom. Você faz pouca pressão, vou tentar dar um zoom aqui, com bem pouca pressão você já consegue fazer com que a cola saia. E isso aqui vai ser importante porque até o ato de dispensar a cola é um objetivo aí, né, do movimento de pinça e da preensão, né, do controle da força que a criança faz
para liberar a cola no papel. Tudo isso é importante, tudo isso compõe a nossa aula, tudo isso compõe os objetivos que nós estamos aqui buscando, que é desenvolver a coordenação motora fina e o movimento de pinça, além de trabalhar cores, formas e os símbolos municipal, estadual e nacional. Após então mostrar os materiais principais, nós vamos agora para a realização da atividade. Eu vou mostrar para vocês lá na lousa de vidro. Então, vamos lá para a lousa de vidro. Agora que nós já entendemos então qual é a proposta do trabalho, vamos para a preparação dos materiais. Tudo bem simples. Vamos começar então com o papel crepom. Basicamente o que nós vamos fazer aqui é cortar papel crepom. Cortar em sala de aula esse papel crepom. Vamos rasgar aqui um pedacinho. Vou fazer bem resumido aqui, uma parte bem pequena para vocês verem, né? Não tem nada demais. Aqui o que eu sugiro que vocês façam? Que vocês utilizem aí momentos finais da aula. Então, tá acabando o dia lá, só tem mais 10 minutinhos, só tem mais 20 minutinhos, 15 minutinhos. Você pode propor essa atividade aqui de recortar o papel crepom e fazer bolinhas de papel crepom. Então aqui estou recortando aleatoriamente, né, o papel crepom. É interessante você trabalhar aqui com a ideia também de bolinhas de tamanhos diferentes. Então você pode utilizar bolinhas maiores, bolinhas menores. Isso tudo vai depender muito sobre o tipo de desenho que tem na sua bandeira. Às vezes tem um brasão, às vezes tem um desenho no centro, uma estrela, algum objeto, algum animal. E dependendo do tipo de desenho que tiver no centro da bandeira, você vai precisar de uma bolinha um pouco maior ou um pouco menor. Então aqui é bem simples, eu vou fazer só com a cor branca, mas eu já fiz anteriormente aí com a cor vermelha, com a cor amarela e com a cor azul. Cortei aí as bolinhas. E aí na sala de aula, quando você for fazer na sua sala de aula, você corta uma quantidade bem grande de papel branco, de papel, no caso aqui, vermelho, amarelo e azul, e faz bolinhas de tamanho diferente, porque vai facilitar na hora de decorar o desenho, você ter bolinhas de vários tamanhos para você utilizar no seu pontilhismo, na sua bandeira. A sugestão que eu dou é que você faça uma quantidade bem grande de bolinhas, porque isso vai facilitar na execução do trabalho. Vamos para a continuação então aqui do nosso trabalho com bandeiras na educação infantil. Vamos utilizar o desenho, né? Esse aqui é o desenho que vocês fizeram lá no Word, que eu mostrei no vídeo da primeira parte. E basicamente aqui nós vamos começar a decorar esse desenho com as bolinhas. Obviamente, depois de recortar aqui, a criança vai ter esse trabalho aqui, de fazer bolinhas de papel crepom, ou papel de seda, ou do material que você estiver utilizando. Então percebam que tem algumas bolinhas que vão ficar maiores, e algumas bolinhas vão ficando menores. E isso é importante. Importante que tenha bolinhas de vários tamanhos diferentes, para ficar mais fácil de decorar o desenho depois. Quando você for fazer a decoração do desenho, é importante que tenha bolinhas de vários tamanhos. Eu já fiz aqui previamente, para facilitar a atividade, mas basicamente é isso. Sobrou lá no final da sua aula 15 minutinhos, dá para as crianças recortar os papeizinhos, já pode deixar tudo recortado. É interessante que eles mesmos façam esse recorte, eles mesmos vão recortando e vão amassando as bolinhas, vão fazendo essas bolinhas. Sobrou esses minutinhos, vai fazendo, vai acumulando e vai colocando num pote de sorvete. Pode separar por tamanho, pode separar por cor. Vários potes de várias cores e vários tamanhos com essas bolinhas de papel crepom. Vamos continuar então aqui. Depois que tiver uma quantidade grande de bolinhas, nós começamos a fazer atividade na folha, na bandeira. E aqui eu quero salientar para vocês a ideia de que o próprio movimento de colocar a cola na folha, né, para construir a bandeira, nós já vamos estar trabalhando aqui o movimento de pinça e o controle da força, né? Quanto de força é necessário para colocar, né, empurrar a colinha aqui para fora? Quanta pressão é necessária para fazer a cola sair do tubinho aqui? Isso aqui também vai se constituir aí um conteúdo que nós estamos trabalhando,
que é a força, o controle da força, o movimento de pinça e a coordenação motora fina. E aqui eu vou começar a decorar aqui a bandeira de Porto Ferreira e você, obviamente, vai decorar aí a bandeira da sua cidade. Você vai fazer isso com a criança. Eu sugiro começar sempre pelo meio, né? pela figura central. No caso, a figura central aqui no meu desenho, né? Na bandeira de Porto Ferreira, é a âncora e esse martelo. Essa âncora e esse martelo são as figuras centrais, elas são nas cores amarelas. Eu quero que você perceba aqui, ó, no meu desenho, são vários tamanhos de bolinha. Ó. Tem bolinha, essa amarelinha bem pequenininha, as vermelhas e as azuis já são um pouco maiores. E as brancas também. As brancas eu deixei um pouco maiores. Por que eu fiz isso? Para que esse desenho central aqui fique mais fácil de ser trabalhado. Então agora eu vou começar a montar e já vou acelerar o vídeo para ficar rapidinho pronto, para você não ficar vendo eu montando aqui a minha bandeira. Mas vou fazer pequenos intervalos comentando algumas partes que eu considero importantes durante a preparação e a realização da atividade. Vamos lá então, na montagem da bandeira aqui de Porto Ferreira. Você já vai aproveitar e conhecer também a bandeira. Como eu estava dizendo, né, só o ato aqui de colocar a cola no papel já constitui aí parte do nosso objetivo, daquele objetivo que precisa ser desenvolvido com as crianças, que é esse movimento de pinça, de preensão, de controle de força. As crianças novinhas aí na educação infantil ainda não têm muito bem desenhado esse controle de força, esse movimento de pinça, controlar a força, colocar mais pressão, menos pressão. Aqui também vocês podem ver que eu estou colocando as bolinhas e é uma atividade difícil, inclusive para os adultos, né? Eu estou aqui tendo aqui as minhas dificuldades também, então queria que vocês pensassem quanto isso aqui pode ser importante para a criança, quanto ela pode estar aprendendo aqui, desenvolvendo essa atividade. Lembrar de orientar a criança a não pressionar a bolinha, sempre colocar a bolinha com leveza, sem muita força, não apertar, só soltar a bolinha sobre a cola e empurrar bem de levinho com o dedo. Porque se você aperta a bolinha, o dedo começa a sujar, né? Você começa a pressionar a bolinha de papel crepom contra o papel, a cola começa a se espalhar e a criança começa a sujar toda a mão. E esse sujar a mão com a cola, que vai acontecer, mas vamos tentar trabalhar de uma maneira que aconteça o mínimo possível, isso vai, de certa forma, dificultar para ela fazer aí o movimento. Então, nós vamos trabalhando esse movimento de pinça, esse movimento delicado, essa coordenação motora fina, bem delicada, de decorar, de colocar as bolinhas de papel crepom que foram previamente feitas, né? Fazendo essas bolinhas no final da aula, você consegue otimizar a sua aula. Você não precisa necessariamente parar, programar uma aula só para fazer isso. Sobrou 10 minutinhos lá no final do dia, coloca as crianças para recortar e amassar a bolinha. Sobrou 15 minutinhos, um dia que está chovendo, não dá para brincar lá fora, utiliza esses dias para fabricar, né, para confeccionar junto com as crianças as bolinhas de papel crepom. Assim você vai construindo aí um estoque de bolinha de papel crepom para utilizar na sua aula. Aqui eu terminei a parte central, como vocês podem ver, a âncora, né, e o martelo da bandeira de Porto Ferreira. E o que eu sugiro é isso, começar sempre por essa figura central, porque ela é geralmente um pouco menor, vai precisar aqui trabalhar com um pouco mais de delicadeza. E agora eu vou começar a decorar a parte maior aqui, que seria a parte de baixo, que é o vermelho, o azul e o branco. Vamos lá então? No final desse vídeo aqui, depois que eu decorar tudo, eu vou mostrar quantas bolinhas aqui mais ou menos eu gastei, para que você também possa fazer uma projeção, um planejamento de quantas bolinhas você vai precisar. Lembrando que eu estou fazendo aqui uma bandeira um pouco menor, né? Uma dimensão que eu vou colocar lá no final também.
Já fiz essa atividade aqui pelo menos umas 5 vezes nos últimos 10 anos. Eu trabalhei com bandeiras, mas trabalhei também com releitura de obras de arte. Aqui atrás de mim vocês estão vendo o gato do Romero Brito. Eu fiz esse gato em 2019, mas esse aqui é com tinta. Mas eu já fiz também, nesse mesmo ano de 2019, o Abapuru, né, da Tarsila do Amaral, com essa técnica aqui de pontilhismo com papelzinho amassado. Vou deixar aqui no vídeo uma imagem para vocês verem como ficou legal esse trabalho do Abapuru. Também feito com essa técnica de pontilhismo, papelzinho amassado. E quando eu vou fazer esse tipo de atividade, eu gosto de seguir mais ou menos essa ideia aqui. Faço sempre primeiro a figura central ou as figuras menores, que exigem um trabalho um pouco mais delicado, e depois eu faço o contorno. O contorno para delimitar o espaço da imagem, né? Porque pode acontecer de no meio do caminho ter que parar, não deu para continuar, então o contorno já está delimitado, você já começa a dar aqui a forma de uma bandeira. Mais ou menos essa ideia que eu sigo lá no meu... Nas vezes, né, nas 4, 5 vezes que eu fiz aí nos últimos 10 anos, esse trabalho com bandeiras na educação infantil. Essa é a lógica que eu sigo e essa é a minha sugestão para que você siga também. Vamos continuar aqui então, colando mais bolinhas. Vamos seguir então aqui colocando as bolinhas, né? Vou colocando aqui as bolinhas brancas primeiro, porque essa faixa branca vai só essa camada de bolinhas, né, de papelzinho amassado. Então ela é uma faixa que vai se terminando mais rápido. Depois eu vou preenchendo as outras partes, né, as demais partes com as bolinhas, preenchendo os espaços vazios. Vou finalizando aqui então essa parte branca. E aqui essa é a atividade, digamos, uma das atividades mais centrais, né? Uma delas é amassar as bolinhas, né? A criança faz esse movimento de pinça para amassar a bolinha. E a outra parte, né? A outra atividade que mais acontece aqui é esse momento que a criança vem e começa a preencher com as bolinhas a bandeira. Aqui percebam que minha mão já está começando a ficar cheia de cola, começando a grudar. Isso aqui vai acontecer com as crianças também. Conforme elas vão fazendo, a mão delas vai se sujando de cola e isso vai ficando dificultando o trabalho. Isso aqui é importante, né? Principalmente aqui para as professoras que estão começando agora, né, na carreira, que ainda não fizeram essa atividade. Professoras mais velhas que já fizeram, já têm essa percepção, mas chegue na sala de aula sabendo que as crianças vão ter dificuldade, que elas vão sujar a mão, vão melar a mão, vai ser necessário algumas vezes lavar a mão e secar para reiniciar o trabalho, e começa a melar demais, começa a dar trabalho de fazer aqui. Vamos continuando então aqui, fazendo o contorno com as cores. Aqui então é basicamente isso, atividade de recortar o papel, amassar e preencher a bandeira. Eu vou acelerar aqui o processo, mostrar como que ficou no final e vou voltar na terceira parte para falar sobre avaliação, sobre apresentação do trabalho e outras nuances que você precisa levar em consideração na hora de montar esse projeto aqui de bandeiras na educação infantil, com bandeiras, construindo bandeiras na educação infantil. Tudo bem? Vamos lá para o trabalho realizado final e para finalizar esse vídeo. Esse aqui é então o trabalho final, depois que eu colei todas as bolinhas. E aqui eu quero deixar para vocês a dimensão que eu utilizei aqui nesse desenho, de 15 por 20 centímetros mais ou menos, e a quantidade de bolinhas que eu utilizei, em torno de 220, 230 bolinhas, lembrando que elas são de tamanhos diferentes. As bolinhas do centro são menores, eu usei ali 30 bolinhas, e 190, 200 bolinhas grandes. Quero convidar você agora, né, a se inscrever no meu canal, deixar um like no vídeo e escrever um comentário. Você tem alguma outra ideia para falar, para acrescentar nesse tipo de projeto? Deixa aqui nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo, na terceira parte do vídeo, onde eu vou falar sobre avaliação, organização, distribuição,
o tempo de realização do projeto, tudo isso eu vou tratar aí na terceira parte. Então espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!